começando mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero bater um papo com vocês sobre o atual momento do Vitória. Quero falar algumas coisas, como eu vejo esse cenário atual do Vitória, esse jogo contra o Flamengo, que pra mim vai cair em um péssimo momento, um péssimo time. Depois de uma derrota acachapante contra o Palmeiras, você pega o principal elenco, né, o principal time da América do Sul. É realmente muito complicado, ainda mais que esse jogo será no Barradão. Tem muita pressão na diretoria, no Jair Ventura, nos jogadores. Logo de primeira mão, como vocês podem ver aqui, eu tô vendo os jogos do Vitória esse ano. O Vitória fez 7 jogos esse ano, 2 pelo Campeonato Brasileiro e 5 pelo Campeonato Baiano. O Vitória enfrentou 3 equipes de primeira divisão. A derrota contra o Bahia em casa, a vitória contra o Remo também no Barradão, e o jogo contra o Palmeiras fora de casa, que o Vitória tomou 5-1. Os outros jogos de Campeonato Baiano eu não comentei porque não é a equipe principal e para mim é um campeonato também que não dá para se extrair quase nada de positivo. Só algumas peças ali, o Zé Breno, o Edenilson. Bom, primeiramente, o que dá pra gente falar aqui é que nesses jogos contra equipes de primeira divisão, o Vitória demonstrou algumas dificuldades e principalmente em questão de peças. Alguns jogadores a gente já conhece e já sabe o teto deles. São jogadores que não agregam em nada e não podem ajudar o Vitória mais nesse ano. No caso do Neres, no caso do Zé Marcos, Kik Savério, no meu ver o Osvaldo também já deu. O Osvaldo foi um grande jogador para a maioria da torcida do Vitória, mas já tem 38 anos. PP já saiu, Lucas Braga também, são jogadores que foram erros do ano passado, estão sendo emprestados. E infelizmente o que não aconteceu é que a diretoria entendeu que alguns desses jogadores que jogaram contra o Palmeiras, como vocês podem ver a escalação aqui, vou mostrar para vocês. A zaga do Vitória foi Zé Marcos, Neres e Richelli. É um jogador que está completamente fora de ritmo e dois jogadores que já são reprovados. O goleiro Gabriel também é um cara que, com a camisa do Vitória, infelizmente as coisas já não acontecem para ele. No começo da temporada, eu queria ver como o Gabriel ia se sair, mas infelizmente está demonstrando que não vai ajudar o Vitória esse ano. O Canta La Pedra também, para mim, foi um jogador que ajudou bastante o Vitória no ano passado, mas para esse ano eu não vejo nada além de um reserva ali. É um cara que não tem intensidade necessária para jogar pela ponta, nem pela ponta direita e nem pela ponta esquerda. O Vitória precisa de jogadores de velocidade, porque predominantemente as características desse time e a formação desse time é para jogar no contra-ataque, e para isso você vai precisar, logicamente, de jogadores de velocidade. Lógico que tem um Eric, que é um cara que tem uma capacidade técnica um pouco acima. Ele vai achar alguns passes ali, fazer algumas coisas. Mas pela outra ponta você precisa de velocidade também. A não ser que o Vitória contrate outros jogadores com outras características, dá para mudar a forma de jogar. Mas com esse elenco atual, essas peças, a melhor proposta de jogo tem que ser essa, contra-ataque. Bom, eu peguei a escalação aqui do Vitória do jogo do ano passado contra o Palmeiras, para a gente poder comparar e falar um pouco sobre esses dois times, o time que jogou no 5-1 e o time que jogou no ano passado. Dá para ver bizarramente a diferença logo no gol aqui com o Thiago Couto. Foi o melhor da partida, tomou nota 9.4. Um bom goleiro faz muita diferença, muita, muita diferença mesmo. Não há comparação entre ele e o Gabriel com a camisa do Vitória. Lateral direito foi o Raul Cáceres, que nessa partida fez um jogo ok. Um jogo ali que não teve muito problemas defensivos. Bom, e agora aqui pra mim a maior diferença. Os zagueiros nesse jogo foram o Edu, o Camutanga e o Lucas Halter. Aqui você tinha um zagueiro rápido, que era o Edu. Um cara pra sair na perseguição, que era o Camutanga. E um cara técnico pra fazer a saída de bola, que é o Lucas Halter. Teve muita qualidade ali pra fazer o time sair jogando em muitos momentos ali, quando o Vitória estava apertado. A diferença desse trio de zaga pro trio de zaga da última partida contra o Palmeiras como eu disse aqui, não tem palavras aqui para descrever a diferença. Foi um Ramon, lateral esquerdo. O Ramon com a linha defensiva ok, pode te ajudar. É lógico que ele tem os erros defensivos dele, mas para mim não será o titular. O titular será o Jamerson. O meio-campo do Vitória foi o William Oliveira, um volante muito contestado, que fez uma partida ok também contra o Palmeiras, uma boa partida. O Baralhas, que é o titular desse time. O Canta La Pedra ajudou também nessa partida. E o Eric foi o ponta direita. E o Renzo Lopes no ataque. Bom, o que dá pra gente notar logo de cara é que se você tiver um bom goleiro, uma zaga segura, você vai conseguir competir minimamente na primeira divisão. Você vai fazer bons jogos, o seu goleiro vai te salvar em muitos jogos, seus zagueiros também. É lógico que um time é um meio-campo, ataques, laterais,
Mas nesses dois setores são essenciais na minha visão para um time ter um desempenho minimamente aceitável na primeira divisão. E quando a gente pega essa partida do 5-1 e vê esse trio de zaga e vê esse goleiro, dá vontade de chorar. É como se seu time fosse uma peneira, um balde furado. O time não teve a menor resistência ao ataque do Palmeiras. Não adiantava o Eric fazer um gol ou o Fabri. Se a zaga não sustentava e o goleiro também não sustentava. Eu acho que esse é o principal problema do Vitória esse ano. É porque o goleiro regrediu, a não ser que o Arcanjo volte e seja titular. E o trio de zaga também, porque o Edu tá contundido, o Camutanga não pôde jogar nessa partida. E o Vitória fez com esses três zagueiros aí, que infelizmente na primeira divisão é rebaixamento certeiro. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre outro tópico aqui, que é o Jair Ventura. Vou trazer aqui para vocês o início dele no Vitória, que foi contra o Grêmio, como vocês podem ver. Ele perdeu, logo depois ele venceu o Ceará, perdeu do Vasco naquele jogo que o Vitória foi prejudicado pelo juiz, venceu o Bahia no Barradão, venceu o Santos fora de casa, perdeu pro Corinthians no Barradão, foi um jogo que o Vitória tomou um gol no finalzinho e o Canto da Pedra perdeu um gol de frente pro goleiro. O jogo contra o Cruzeiro, que foi um jogo que o Vitória realmente jogou mal, mas o Vitória voltou e se recuperou contra o Internacional. Contra o Botafogo, o Vitória empatou por 0-0 e contra o Palmeiras também, 0-0. O Vitória vence o Sport, vence o Mirassol, perde pro Bragantino e na última rodada, para se livrar, vence o São Paulo. E esse ano o Vitória fez 4 jogos com sua equipe principal. Um jogo contra a Juazeirense, um contra o Bahia, contra o Remo e contra o Palmeiras. Bom, primeiramente eu vou deixar bem claro aqui que eu sou contra a demissão do Jair Ventura, porque é um cara que já demonstrou que pode ajudar o Vitória. Fez um bom trabalho no Vitória no ano passado, recuperou o time. É um cara que, pra mim, se você der peças melhores pra ele, ele vai fazer um trabalho melhor no Vitória esse ano. Mas como a gente já viu, né? Eu não vou repetir mais uma vez. O trio de zaga que ele teve que colocar contra o Palmeiras, pois não tinha peças além daqueles três zagueiros, foi uma piada. No jogo contra o Bahia, quando o Camutanga pede pra sair, ele teve que colocar o Neres, porque não tinha outro zagueiro à disposição. E o goleiro Gabriel, que não passa segurança alguma. Tem muita gente aí fazendo já campanha pra demitir o técnico, fazendo pressão. Isso pra mim é realmente uma loucura. Eu não vejo futebol dessa forma. Eu só critico e acho que um técnico deve cair quando já tá no limite mesmo. Eu vejo que não dá pra extrair mais nada. Mas ainda é o começo de trabalho, o cara fez 4 jogos. Próximo jogo do Vitória contra o Flamengo, nesse turbilhão de pressão aí. Um péssimo time na minha visão, esse jogo aí, porque a possibilidade do Vitória não vencer o Flamengo é gigante, porque o Flamengo, já não vou repetir aqui, tem o melhor time do Brasil. Provavelmente depois desse jogo contra o Flamengo, o Vitória fique aí bastante tempo sem jogar, pois o jogo contra o Botafogo pode ser adiado e o jogo contra o Bahia também. O Vitória pode ter um tempo aí grande de treinamento, de reformulação no elenco, como a diretoria não fez do final do ano passado, que eles façam agora no começo desse ano. Bom, tem outro ponto aqui também que eu já ia esquecendo, que eu vou falar, sobre o jogo do Vitória com três zagueiros. Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que quem debate três zagueiros somente porque são três zagueiros é um argumento bem raso, porque o futebol não se resume só a quem vai entrar em campo, mas como os times se movimentam em campo, as dinâmicas e tudo mais. Pra mim, o problema é ter três zagueiros ruins, não três zagueiros bons em campo. Bom, são essas questões aí que a torcida do Vitória vem batendo na tecla. Eu falei nesse vídeo aqui o meu ponto de vista sobre algumas dessas questões. Bom, se você gostou do que eu disse aqui, eu peço que você deixe um like. Comente aí se você concorda com alguma coisa ou se você discorda. Se você tem outras questões, pode deixar aí nos comentários. E peço também que você se inscreva no canal para dar uma moral e para dar uma força para o canal crescer e a gente poder trazer mais vídeos aqui. É isso, rapaziada.